Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Panorama Geral dentro do programa Jornal DBC. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo vai registrar a marca de R$1 trilhão recolhimento dos impostos nesta terça-feira, dia 12, esperado às 11 horas em São Paulo. O impostômetro aponta R$1 trilhão do recolhimento de impostos. Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato, o que chama a atenção é para a notícia das desonerações promovidas pelo governo e alguns setores mais recentes, a quedas do descompasso da arrecadação. A arrecadação cresce mais do que a economia brasileira. O contribuinte, um retorno compatível com os serviços públicos que deixam a desejar. Associações comerciais de todo o estado registram este fato. E no dia 18, na próxima segunda-feira, o caminhão do impostômetro estará em São Carlos. E aí você poderá ver a marca do recolhimento de R$1 trilhão de impostos até agora. Para chamar a atenção do consumidor, a marca de R$1 trilhão está sendo elevada de forma gigantesca. O impostômetro foi implantado em 2005. O ano que vem faz 10 anos que essa medida vem sendo tomada e anunciada pela Associação Comercial de São Paulo. E olhem, o caminhão estará hoje, dia 12, na capital. Dia 13 amanhã em Sorocaba, na quinta em Campinas, na sexta em Mogi das Cruzes, na segunda-feira, dia 18 em São Carlos, dia 19 em Santos e dia 20 em São José dos Campos. A virada de R$1 trilhão de impostos vai ser daqui a pouquinho, por volta de 11 horas em São Paulo. Eba, tá aí então, hein? R$1 trilhão de impostos o Brasil já recolheu neste dia 12 de agosto. A Prefeitura Municipal de São Carlos está procurando reativar aquele projeto da Cidade da Energia com a ABIMAQ, visando buscar incentivo do setor industrial e a instalação de novas empresas em São Carlos. Tivemos, na semana passada, uma reunião com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e o Sindicato Nacional das Indústrias de Máquina e Equipamentos. Tudo isso para que São Carlos possa ter ainda a oportunidade de construir a cidade da energia. Destacamos também que o evento, realizado no auditório da associação, contou com a presença da nova diretoria, e a nova diretoria que está imbuída em ajudar São Carlos a ter a sua cidade da energia, um projeto que não foi abandonado. O vereador Rocha está querendo reparo na iluminação da Praça Itália. Cá entre nós, hein? Como anda ruim a iluminação da cidade. Luzes fracas, vencidas e olha, estamos numa dificuldade tremenda para conseguir fazer com que a nossa iluminação seja trocada. Comenta-se que LED vem aí, num projeto inclusive com Schneider, o grande artista do cinema, mas até agora
tudo ficou do jeito que estava. E a partir do dia 1º de janeiro, a iluminação pública de São Carlos passa a ser por conta da prefeitura. Vamos aguardar o que estará reservado para nós o ano que vem. Durante o segundo semestre de 2014, alunos do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos promovem a segunda edição do ciclo de palestras. A atividade é aberta para todos os interessados e direcionada a alunos de graduação em Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, docentes, técnico-administrativos, pesquisadores e pós-graduandos. Fica aí, portanto, essa informação para você, amigo da nossa DBC-FM. A aluna do Instituto de Ciência, Matemática e Computação participa de intercâmbio internacional com bolsa de empreendedorismo e inovação. Conhecer como funciona a Universidade do Porto Inovação, a agência de inovação da Universidade do Porto em Portugal, durante 6 meses. É aquilo que está ganhando a Paula Castro. Ela está no último ano do curso de Sistemas de Informação e aproveitou a oportunidade da Bolsa de Empreendedorismo, uma modalidade do Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para alunos de graduação da USP, que oferece bolsas para quem deseja estagiar no exterior, visando estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica e do empreendedorismo. Você está acompanhando pela DBC-FM mais uma edição do nosso Cidade, da nossa cidade, com o nosso panorama geral. Vamos agora abrir espaço para conversarmos com Marquinhos Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Nós vamos ter hoje a 27ª sessão ordinária. E o Marquinhos conversou conosco sobre a sessão e também falou sobre a audiência pública que será realizada neste dia 13, amanhã. Portanto, a partir das 4 horas, para ser discutida as finanças do município, que neste ano poderá ter deduzido do Fundo de Participação dos Municípios, bem como do ICMS, a quantia total de 48 milhões. Aí o ano que vem diminui porque vai ser uma outra forma de desconto. Marquinhos Amaral conversa conosco e fala sobre a sessão camarária de hoje e a reunião de amanhã. Marquinhos, bom dia! Da Secretaria de Planejamento estarão aqui na Câmara Municipal prestando informações sobre a real situação financeira do município, que, segundo informações que nós temos, tem um déficit de 48 milhões até o final do ano, caso se confirme e continue os bloqueios nas contas públicas. Então, nós nada mais esclarecedor do que vir a esta casa os membros do Poder Executivo com os números, com os dados, para que eles possam estar passando para nós aqui da Câmara e para a comunidade, para a imprensa, que sempre tem acompanhado de forma brilhante as sessões da Câmara Municipal e levado as informações aos ouvintes e aos eleitores dos sites, dos jornais, das rádios da cidade. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas.
A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, no Jornal DBC. Amigos da DBC-FM, vamos conversar agora com o Paulo Sérgio Sereda, gerente regional do SEBRAE em São Carlos. Sereda já está há bastante tempo dirigindo o SEBRAE de nossa cidade. E hoje, quando se fala em empreendedor, SEBRAE é líder no ensinamento ao comércio, à agricultura, a uma série de setores do nosso Brasil em que o SEBRAE coloca toda a sua equipe para desenvolver o comportamento pessoal, do conhecimento e levar ao nosso público, ao nosso povo, a possibilidade de ter o seu negócio próprio. O SEBRAE é uma instituição já com grande sucesso e talvez entre SESI, entre SENAI, entre SEBRAE, o SEBRAE seja o que mais tem trazido resultados para o nosso país. Por incrível que pareça, hoje o setor industrial e o setor do grande comércio já não dependem de um órgão para auxiliá-lo no desenvolvimento, como acontece com o SEBRAE. Estou com Paulo Sérgio Sereda, economista, diretor regional do SEBRAE, e vamos então conversar com ele sobre o SEBRAE, sobre a economia e outros assuntos. Paulo, o nosso bom dia. Bom dia, Antônio Walter, bom dia, ouvintes da DBC, uma honra, uma alegria muito grande estar nesse programa aqui e poder conversar um pouquinho sobre o que nós temos feito na região. Você estava conversando comigo e falando sobre as ações que o SEBRAE vai ter agora neste mês de agosto, setembro, neste segundo semestre. E vamos então conversar com você sobre este assunto para que os nossos ouvintes possam receber também uma orientação e se socorrer do serviço que o SEBRAE presta. Primeiramente, vamos relembrar o que é SEBRAE, o que ele faz, Paulo. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, ele é um dos serviços do Sistema S. Ele tem todo o seu foco voltado para o desenvolvimento das empresas que faturam até R$3.600.000 bruto ano. Ao contrário do que é o SESI e o SENAI, que são voltados para a indústria, o SENAC e o SESC voltados para o comércio, o SENAR para o agro, o SEBRAE ele atende todo tipo de negócio, do agronegócio, indústria, comércio e serviço, desde que pequeno porte. Esse atendimento nosso ele tem uma vertente que é da educação, do ensino, de transmitir, transferir conhecimento, o apoio efetivo através de consultoria e através de programas que nós desenvolvemos, que são com projetos setoriais, encadeamento produtivo, arranjo produtivo, também para fomentar ali o acesso a mercados e a negócios das empresas. Realmente hoje a atuação do SEBRAE é muito marcante porque ela atinge o povo. Muitas vezes você tem um órgão, por exemplo, eu converso muito com o pessoal da Embrapa, mas a Embrapa ainda não tem, embora com toda a sua tecnologia, com todo o seu desenvolvimento, ainda não tem essa ligação que o SEBRAE tem com o povo. Isso é palpável, isso é real e por isso nós gostaríamos então de fazer algumas perguntas para você sobre o SEBRAE.
O Sebrae presta serviços de que modo, de que tipo? Qual a fórmula pela qual o empreendedor, a pessoa que está aí nessa casa hoje de 3.600.000, transformando agora, ainda a Dilma Rousseff assinou no último dia 7, uma legislação que coloca todas as empresas, advogados, médicos, corretores, todas as empresas pelo valor. O valor é que vai determinar a categoria, a classificação da empresa. E toda empresa que fatura menos do que 3.600.000 por mês, R$120.000 por mês, ela pode se enquadrar no Simples Nacional. Então, eu gostaria que você, primeiramente, nos fizesse essa colocação. Começando pelo final, reforçando a fala de que hoje o enquadramento mudou. Antes você tinha que ver faturamento e cruzar com o tipo de atividade, o que era injusto com algumas atividades que são fortes geradoras de mão de obra, empregadoras, e que precisariam de uma tributação diferenciada. Hoje não importa qual seja a sua atividade fim na empresa, você pode optar pelo imposto simples, desde que esse efetivamente seja vantajoso para você. E vai a dica: faça as contas. Não sabe como fazer as contas? Procure o Sebrae. E como procurar o Sebrae? Hoje você pode acessar o Sebrae via seu smartphone, através do nosso 0800, através do nosso portal sebraesp.com.br, através dos nossos pós de atendimento empreendedor, no nosso escritório regional na 15 de novembro 1677, nossa unidade móvel, o Sebrae Móvel, que anda os municípios de pequeno porte da nossa região, onde a audiência da DBC é muito importante. Nós andamos a região com a nossa unidade móvel, também andamos os bairros distantes da cidade com a unidade móvel. Você pode e deve procurar o nosso analista técnico, que vai ouvir a sua dúvida, vai ouvir o seu caso e vai dar o melhor encaminhamento dentro do Sebrae. Por exemplo, você pode ter um pequeno negócio e você passa por dificuldade de caixa. Você vende os seus produtos com margem de lucro, tem até uma venda interessante, e você tem problema de caixa, pressão do caixa. Esse nosso analista de negócio é como se fosse um clínico geral num pronto-socorro. Ele vai receber, vai fazer as primeiras perguntas, as primeiras análises e vai encaminhar para um especialista, que pode ser de finanças, pode ser de produção, pode ser de marketing, para te ajudar a organizar a sua empresa, quem sabe para todos eles, para te ajudar a organizar a sua empresa e melhorar o seu negócio. Isso é consultoria. Posso servir um treinamento onde eu vou aprender uma ferramenta de gestão, tem no nosso portal, tem também presencialmente. Pode servir uma missão técnica que vai levar até uma feira e a gente leva com valores extremamente subsidiados. Pega aqui na porta do escritório, deixa na porta da feira, traz você de volta na porta do escritório regional e você visita feiras importantes. Enfim, você tem empresa e você precisa de ajuda para melhorar, para se manter bom do jeito que você está, para crescer, procure o Sebrae, que alguma solução, alguma maneira de atendimento nós vamos ter à sua disposição, com certeza. Eu gostaria já de um esclarecimento sobre a nova legislação. Eu vi que agora, a partir de R$180.000, nós vamos ter uma alíquota de 4,5%. Então nós vamos ter ali PIS, COFINS, ISS, ICMS, tudo reunido num só tributo, que é o Simples. Agora, essa alíquota, ela representa a soma dos valores pagos e há uma classificação. Conforme o valor, uma alíquota. Então, explique para a gente aí essa questão, porque eu discutia com um economista da cidade, eu falei para ele, eu acho que a alíquota vai ser 4.500 mais PIS, COFINS, tal, para dar em torno de... Hoje, a pessoa trabalha com 13%, de uma forma geral, básico, por exemplo, do pequeno produtor, do pequeno empreendedor. Então, você já viu a tabela? Explica para mim. Já vi, não decorei os valores. Porque, começa com 180 e daí para frente. Isso, aí na verdade começa com muito menos com o empreendedor individual. Quando a atividade pode ser empreendedor individual, aí fica R$27,40 até R$34 alguma coisa. Estourando o faturamento do empreendedor individual, ele pode ser enquadrado como microempresa. E se for uma empresa comércio normal, vai ser os 4,5% citado. Agora depende da sua atividade e dos tipos de tributo que envolve a sua atividade. Esses valores diferenciam conforme a tabela.
E não só os 4,5%, né? Nos 4,5% você tem já imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, o ISS-QN, o PIS, a COFINS, tudo aí com alíquotas reduzidas que somadas dão esse valor. Mas eu preciso também, na minha empresa, ver em qual elo da cadeia produtiva eu estou. Porque dependendo do elo da cadeia produtiva que eu estou, se eu abrir mão, por exemplo, de ser tributado pelo ICMS, meu cliente, que pode ser pessoa jurídica, talvez não queira mais comprar de mim, porque ele perde o crédito ICMS. Então o nosso sistema tributário, ele é tão cheio de detalhes, ele é um oceano de detalhes. Normas, regras, determinações, portarias, métodos de cálculo, que não é assim simples e direto. Vai beneficiar sim um volume grande de negócios, mas você precisa tomar cuidado, porque dependendo de onde você está, qual a sua atividade, você pode inviabilizar o seu negócio não tributariamente, mas mercadologicamente. Hoje, se você me permite uma parte, pela fazenda estadual, por exemplo, não se recolhe ISS. Hoje o governo aí de São Paulo tem dado um golpezinho. Tudo que vai na alíquota do ISS, você tem que escrever ICMS. Depois o governo não está repassando para as prefeituras. Alguns serviços... Assim, você não consegue escrever ISS, entendeu? Você não consegue. Naquele campo, eles falam, não, esse ICMS é tudo igual, depois o governo repassa, mas não tem repassado. Eu espero que agora, por essa nova tabela, efetivamente os prestadores de serviço recolhem um ISS que possa ir para a prefeitura. Quando for uma venda comercial, aí recolhe o ICMS e evidentemente para ter restituição, porque senão a pessoa que não tem, que vende para um comércio e não dá a possibilidade da retenção do ICMS, cria problema. Mas eu notei e tenho esse caso inclusive aqui anotado no nosso jornalismo. O ICMS ele incide sobre alguns serviços, aí, transporte, energia elétrica, telefonia, alguns grandes serviços. O pedreiro que tem uma empreiteira que presta serviço, aí incide somente o ISS, não o ICMS, fica no município. Mas repetindo aquilo que eu estava dizendo, são tantas normas, tantas Exato. regras, que fica difícil muitas vezes, e não são raros os casos de empresários que procuram o Sebrae, que estão na substituição tributária e que não conseguem emitir a nota fiscal. E nem buscando orientação na Receita e no Imposto Fiscal a gente consegue chegar a uma determinação de emita desse jeito recolhendo determinada alíquota, porque não tem convênio entre os estados, porque a legislação é dúbia. É complicado hoje você ser empresário no nosso país do ponto de vista dessa legislação tributária. Há um dado que de 88 até recentemente, até o começo desse ano, mais de 200 mil normas, decretos, manuais, resoluções foram publicadas que regem o ambiente de pessoa jurídica no país. É muito difícil você ser empresário com tanta norma assim. Por isso que é importante planejar, por isso que é importante você ter domínio do seu negócio, por isso que é importante você procurar ajuda de especialista, porque você pode acreditar que está fazendo certo e não está fazendo certo e ficar pelo caminho, tomar um susto de uma tributação retroativa no futuro. E acontece assim, por exemplo, nesse caso que nós levantamos aqui na rádio, acontece o seguinte: se você não enquadrar a alíquota do ICMS, a Fazenda Estadual não te dá nota fiscal. Se você põe ISS, você não consegue, que é bloqueado. Por questão do CNAE da atividade, né? Código Nacional de Atividade Econômica. Entendeu? Mas isso daí é bater cabeça, porque no fundo você tem que recolher e depois deixa aí a prefeitura brigar com o governo do estado. Quer dizer, passa a briga para cachorro grande. Agora, o Sebrae, ele tem uma movimentação das suas unidades, uma locomoção das suas unidades que é muito grande, e vocês têm a possibilidade de levar até determinados bairros, determinadas cidades, a chamada carreta da loja modelo. Explica pra gente o que é carreta da loja modelo. A loja modelo ela foi inaugurada nesse ano na Feira do Empreendedor em fevereiro. Todo ano o Sebrae manda uma missão internacional à NRF, que é a principal feira de varejo em Nova York.
Ali nessa feira, tudo que você tem de mais moderno em tecnologia de varejo, em organização de loja, iluminação, tudo que você tem de tendência mundial é apresentado nessa feira. Vão empresários e vão também nossos consultores. Esses consultores trouxeram essas informações e criaram então essa carreta. É um caminhão baú de 3 eixos, então é grande. Aí você expande lateralmente essa carreta e tudo que você tem da NRF, todas as tendências apresentadas vão ser demonstradas na prática dentro da carreta. Ela vai ficar de 9 a 11 de setembro, das 9 às 17 horas, ali em frente ao Mercado Municipal, e a visitação é gratuita. Você que é empresário do varejo, que tem vitrine, que tem organização da loja, você deve visitar, é gratuita a visita, e você vai aprender sobre iluminação, sobre controle, sobre o que é CRM, o marketing de relacionamento, sobre como é que você organiza o fluxo dentro da loja, o que é filé dentro da loja, o que não é filé dentro da loja, como que você expõe sua mercadoria numa visita guiada com consultores nossos à sua disposição. Repetindo então, de 9 a 11 de setembro, das 9 da manhã às 17 horas, a nossa loja modelo vai estar ali na Praça do Mercado parado para visitação gratuita. Detalhe, sempre nos perguntam isso, entram na loja e querem comprar as mercadorias de exposição. Nenhuma mercadoria está à venda, não haverá nenhum tipo de promoção nem de comercialização das mercadorias, porque o objetivo não é vender, o objetivo é mostrar como expõe as mercadorias para os comerciantes da cidade, para aqueles que querem se tornar empresários, comerciantes no futuro. É uma oportunidade única, ela fez um sucesso assim tremendo lá na Feira do Empreendedor e nós estamos trazendo para São Carlos agora, a primeira vez que ela vem aqui para São Carlos. Vai ficar quanto tempo? Do dia 9 ao dia 11, dia 8 ela chega, mas a gente monta ela, e no dia 12 a gente desmonta e leva embora, que não é fácil de montar e desmontar ela, mas de 9 a 11 ela está à disposição para você visitar, visita gratuita. Então separe um tempo no seu dia, mais ou menos ali meia hora, 40 minutos, estourando é o tempo de visita para a carreta, você consegue sair do seu estabelecimento e voltar em 1 hora. Aí você pode dizer, mas eu fico sozinho no meu estabelecimento, se eu fechar, para ir na loja modelo eu tenho que fechar. Veja, vale muito a pena o investimento que você tem. Normalmente em comércio de bairro, das 9 até as 10, às 11 horas da manhã, não tem grande movimento, você pode com certeza atrasar a abertura do seu estabelecimento comercial num dia, abrir ele às 10 horas da manhã e visitar a loja modelo. O ganho que você vai ter de informação vale muito a pena o tempo que você vai ficar com a sua loja fechada um pouquinho. Um aspecto importante também é que dos dias 18 a 20, 18, 19 e 20, vocês vão realizar agora na sede do Sebrae, ali na rua 15 de novembro, uma oficina. E essa oficina tem por objetivo propiciar ao empreendedor, às pessoas, a ideia que ela tem em um negócio, e trocar ideias para ver se efetivamente é plausível, é possível e qual seria uma orientação. Comente um pouquinho esse assunto com os ouvintes do nosso Jornal DBC. Como nós estávamos falando sobre tributação nesse país, a carga tributária elevada, a bagunça tributária que nós temos, a dificuldade de você gerenciar uma empresa nesse ambiente, eu havia dito sobre a importância do planejamento. Essa oficina, ela ajuda você a estruturar a sua ideia, quer você ainda vá abrir a sua ideia de negócio, quer você já tenha a sua ideia de negócio aberta e você sente a necessidade de uma organização maior. Por que o Sebrae passou a trabalhar com essa oficina? A linguagem do planejamento estratégico, a linguagem de estratégia empresarial, que é interessante e é importante, muitas vezes ela é muito densa para o empresário de micro e pequeno porte. Requer um tempo, uma experiência de empresa muito grande e aí ele não consegue fazer isso. Então nós estamos trabalhando agora com um novo modelo de planejamento, que é o Canvas, que é muito mais simples, todo visual. Então você entra nesses 3 dias de oficina, começando às 19 horas, terminando por volta de 22h30, e você sai com todo o seu negócio planejado, estruturado, com um plano de ação construído para os próximos anos e com todos os pingos nos is ali, todos colocadinho, tudo certinho, aumentando, ampliando a sua capacidade de domínio da sua empresa.
Quer você vai iniciar um negócio, quer você já tenha um negócio e queira ampliar o seu domínio a respeito do que você tem. Vale muito a pena, é um tempo prático, não é um tempo de teoria, você vai ficar sentado 4 horas ouvindo muita teoria, é mão na massa, tratando ali a respeito da sua ideia de negócio e te auxiliando a botar a sua ideia de negócio na modelagem de planejamento de longo prazo. Um aspecto importante sobre a atuação do SEBRAE, eu não tenho visto muito aqui, pelo menos não tenho ouvido, que é hoje o atendimento no setor rural, principalmente ao agroleite. Em outros locais eu tenho lido aí no Brasil inteiro, Paraná, Rio Grande do Sul, que as equipes que vão dar condições, por exemplo, ao pequeno agropecuário, ao pequeno pecuarista que tira leite, equipes que orientam, comentam até sobre o tipo de ração a ser dado. E vocês aqui, eu não ouvi falar dessa assistência ao empreendedor. Coloque para mim como é que anda em São Carlos, na nossa região, essa modalidade. O atendimento ao agronegócio, a gente depende de grupos formados, densidade de grupos. Eu não consigo atender pontualmente, até porque é uma questão logística. Se eu for atender espalhado, isso eu não consigo atender todo mundo. Então a gente trabalha normalmente com grupos, como nós temos o grupo de café da Babilônia, o grupo de café em Torrinha, olericultura, apicultores, nós estamos auxiliando os apicultores a resolver esse problema de mortalidade e nutrição dos enxames deles, mas a gente depende desses grupos formados. Aqui em São Carlos nós não conseguimos montar um grupo muito denso que pudesse justificar o investimento nisso daí, mas nós estamos aí trabalhando nisso. Já tem um grupo de produtores de leite e está terminando a licitação da renovação dessa assistência técnica no campo, está terminando agora, deve estar saindo o resultado nas próximas semanas, e o ano que vem a gente deve entrar forte, trabalhando principalmente a questão da nutrição animal para aumentar o teor nutricional do leite, que seria teor de gordura, um leite mais saudável, para facilitar a comercialização de quem hoje produz leite, que é uma das atividades rurais mais estranguladas no Brasil, que sofre muito forte com os ciclos aí de achatamento de preço. O café tem as safras, entre safras, o preço flutua, eles acabam na média indo bem. O leite sofre bastante. Mas como o leite todo dia 10, dia 20 entra dinheiro, quem tem uma propriedade procura tirar leite porque tem um caixa todo mês. Exatamente, né? Isso. E pode vender para merenda, né? Do município, tem lá uma compra que a prefeitura é obrigada a fazer na merenda, então ele consegue fazer um abastecimento bacana. A gente tem a dificuldade, a bacia leiteira de São Carlos diminuiu muito ao longo dos anos, né? Migrou de região, inclusive a própria unidade ali de Araraquara, da multinacional lá, hoje ela capta leite cada vez mais longe, porque a bacia leiteira diminuiu bastante, tem migrado muito para as regiões ali do oeste do estado. Mas enfim, a gente tem um grupo aqui, a ideia é retomar o ano que vem, estando essa licitação pronta e o grupo formado. Mas a gente tem um atendimento de agricultura aqui bastante forte, e recentemente foi assinado um convênio com o Senar para ampliar o poder de fogo. Então os dois S, SEBRAE e Senar, trabalhando juntos, levar muito mais informação, muito mais educação a quem está no campo aí trabalhando fortemente, o produtor rural, e aí o Senar trabalhando na mão de obra. Agora, durante algum tempo, vocês desenvolveram esse trabalho com o turismo. Deu resultado? Não, os grupos de turismo acabou Brotas se fortalecendo. Hoje Brotas tem associações que se mantêm independente do SEBRAE, trabalham independente do SEBRAE. Torrinha hoje tem uma gestão muito interessante com o atual prefeito, que tem investido forte ali em cultura e economia da experiência, com o apoio do SEBRAE. O método usado pelo SEBRAE, eu tenho algumas críticas até a respeito do método, porque ele jogava muito a responsabilidade do diagnóstico, do plano de ação no trade local. Eu acho que a gente tinha que entrar, o SEBRAE, investir muito mais em conhecimento e botar muito mais, vamos caminhar nesse plano aqui, né? Vamos fazer isso daqui. Ficava muito aberto e você patinava às vezes 3, 4 anos discutindo o que ia fazer e não fazia nada. Mas não teve muito resultado. No entanto, algumas localidades mantêm ainda aquela centelha do programa de turismo aceso e trabalham. A Itirapina, aqui na região, é uma outra cidade que tem ali um grupo trabalhando cultura. Na região de São João da Boa Vista, onde eu fui gerente um tempo,
Tem roteiros turísticos que foram criados, que hoje são operados ali por conta do programa de turismo. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, porque nós estamos tratando de comércio, de negócio, de empreendimento, na verdade, na geração de recursos e renda para as pessoas. Isso é muito importante. Você comentava comigo que na ONU foi realizado um seminário que tem o nome Empretec, de empreendedores, e o SEBRAE é o representante da ONU no Brasil. O que significa essa representação? Aonde que ela é aplicada? Qual a reversão que pode acontecer para o empreendedor brasileiro? O Empretec ele é muito interessante. 2 minutos para resumir a história, senão fica deslocado. Mas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ali, quando ainda está acontecendo a Guerra da Coreia, a ONU ela se debruçou sobre a ideia de o que desenvolve efetivamente um país, qual o segredo de pequenas empresas começarem ali pequeno e ter sucesso, virar grandes empresas. Se a gente descobrir isso, nós vamos poder desenvolver as economias, e os países desenvolvidos você diminui aí a vontade de guerrear à medida que tem o que perder. Se não tem o que perder, o pessoal topa fazer qualquer coisa, que hoje a gente vê muito no Oriente Médio, uma situação de forte miséria, fanatismo religioso, ninguém tem nada a perder, então topa-se fazer qualquer coisa. A ONU, no primeiro momento, partiu da ideia, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, partiu da ideia de que eram ferramentas de gestão, e passou a ensinar ferramentas de gestão, não teve tanto sucesso. A segunda hipótese era que acesso a crédito, dinheiro, financiamento facilitado. Também passou a ofertar em alguns países subdesenvolvidos, também não teve muito sucesso, porque não tinha ali uma gestão adequada, nem a ferramenta, nem o recurso estava produzindo o resultado. No final da década de 60, começo da década de 70, o psicólogo americano de nome David McClelland, dentro da teoria motivacional de RH, se debruçou a pesquisar qual o segredo do sucesso das pessoas de sucesso. Aquele executivo de grande sucesso, empresário de grande sucesso, e aí na pesquisa de campo dele, científica, no mestrado, em seu doutorado, ele mapeou 90 características de comportamento empreendedor. A ONU, tendo acesso a esse resultado, falou, bom, se é comportamental, nós podemos desenvolver nas pessoas. E aí contratou então que fosse concebido um seminário. Na metodologia desse seminário, essas 90 características foram tratadas novamente e percebeu-se que tinha muita coisa que era igual, muita coisa chamava-se 6 de meia dúzia, então enxugou em 30 características de comportamento empreendedor. O Empretec faz isso, ele mapeia as suas características de comportamento empreendedor. Dentro do seminário ele mostra como você desempenha esse comportamental de sucesso e te leva a desenvolver isso não só durante o seminário, como ao longo da vida toda. Eu fiz o Empretec em 1997. Tem aí 17 anos que eu fiz o Empretec. Foi em novembro de 97. E o que eu aprendi ali eu aplico até hoje e eu continuo esse aprendizado. Então eu estou falando de uma coisa que eu fiz, não é aquela coisa de propaganda do Silvio Santos, o filme é bom, eu não assisti, mas é bom, né? Verdadeiramente ele é honesto, né? Ele é honesto, pelo menos isso, né? Eu fiz o Empretec, eu passei pela experiência e realmente é fantástico o que você ganha ali para você trabalhar o seu dia a dia. Tem o talento e tem o comportamento. Quem é talentoso, com certeza, vai multiplicar mais ainda o sucesso. Quem também não tem muito talento, pode trabalhar, pode desenvolver aí, ampliar a sua possibilidade de sucesso. São 9 dias, 9 horas por dia. Quem quiser, 6 dias, 9 horas por dia, perdão. Quem quiser mais informações a respeito do seminário, dia 1º de outubro, às 19 horas, temos a palestra de apresentação do seminário no escritório regional. Palestra 100% gratuita. Toda essa história vai ser contada com mais detalhes, as características do comportamento empreendedor também apresentados com mais detalhes e o seminário também com mais detalhes. No Brasil, o SEBRAE é quem agencia há 20 anos. É o programa que tem 99% de aprovação. 99% das pessoas que já passaram por Empretec há 20 anos, né, que nós estamos operando aqui, são só elogios e indicam para qualquer pessoa que passe pela experiência de fazer o Empretec. Então, com certeza é uma dica aqui para você que quer multiplicar a sua possibilidade de sucesso, muito importante. Eu gostaria agora de conversar com você um assunto. Dia 18 agora, na próxima segunda-feira, vem a São Carlos o caminhão de São Paulo, o caminhão da FACESP,
da Federação das Associações Comerciais, e vai ficar em São Carlos dia 18, andando um pouquinho pelos bairros e vai também lá na Praça Maria Aparecida Resitano. Ano passado a prefeitura não deixou ficar na praça, espero que esse ano eles possam ficar na praça, porque ano passado eles ficaram numa das ruas da Baixada do Mercado. Agora, eu já tenho um dado importante da vinda do impostômetro, que é o seguinte: o ano passado alcançamos a arrecadação de 1 trilhão de impostos em setembro. E esse ano, talvez quando o caminhão estiver aqui a semana que vem, ele já tenha alcançado 1 trilhão, porque a previsão é de 15 dias antes da marca do ano passado alcançar 1 trilhão. Eu até outro dia fiz um comentário na nossa emissora, é que o governo fala que caiu a arrecadação, mas o impostômetro mostra que não. O impostômetro mostra que na totalidade dos impostos catalogados e que a Federação das Associações Comerciais anota, é direto do sistema da Fazenda Nacional, nós vamos alcançar 1 trilhão antes, porque existem setores que trabalham, que recolhem impostos sistematicamente. Por exemplo, a soja, o milho, os minérios, agora a carne. Quer dizer, e nós exportamos, nós vendemos, e, na verdade, eu fiz esta observação aos ouvintes. Como é que o governo reclama que não tem arrecadação se o impostômetro mostra que vamos alcançar 1 trilhão antes da marca do ano passado? Comente um pouco esse assunto. Não só a questão de 1 trilhão de reais em impostos, uma tributação pesada. Acho que a questão da devolução desse 1 trilhão também é uma coisa que a gente tem que discutir, porque arrecada-se 1 trilhão de reais em impostos, a gente tem dificuldades grandes com a saúde, dificuldades grandes com a segurança, dificuldades grandes com a educação. O setor da classe média da economia paga um outro tipo de tributo, que poderíamos batizar aqui talvez de retributo, né? Recolhe-se os impostos e você não tem o retorno de educação, você não tem retorno de saúde, você não tem retorno de segurança. Então você paga plano de saúde, você paga a escola e você paga a segurança. Então na verdade você está pagando de novo por aquilo que você já deveria receber, e isso consome ainda mais da sua renda. Também vale a pena a gente observar aqui que a maneira como essa tributação é feita é uma maneira muito complicada, é difícil de fiscalizar, então você tem uma elevada sonegação e você compromete alguns setores da economia não promovendo a competitividade. É difícil fiscalizar, é difícil você arrecadar, e ela pune a cadeia produtiva, porque tem muitos impostos aí que incidem sobre taxas, que incidem sobre encargos, e você acaba encarecendo muito o custo do seu produto. E nós deixamos de ser competitivos internacionalmente. Não só 1 trilhão, a maneira como 1 trilhão é calculado e incide sobre a cadeia produtiva compromete a nossa competitividade. A gente exporta muito imposto. Mas o exportador ele tem isenções de impostos. Tudo bem, mas é o produto final. E para chegar no produto final, as cadeias, os elos, as transformações da matéria-prima até chegar no produto final, teve tributo nessa cadeia toda. E você acaba exportando impostos. Então, a gente tem 6,5% de inflação, agora que voltou por cento da meta, menos de 1% de crescimento, uma arrecadação tributária pesadíssima. É uma conta muito difícil de um país bancar. É uma conta muito difícil de um país ser competitivo. Como resultado, você tem a desindustrialização, a indústria sofrendo muito no nosso país. E não adianta dizer que nós estamos crescendo só em comércio e serviço, porque a indústria, a agricultura, o agronegócio e a indústria são os geradores de riqueza para um país, geradores de divisa, e a gente vai ter uma situação muito difícil nos próximos anos, né? Agora, há um detalhe importante, que esse impostômetro medida pela federação em São Paulo, o governo não contesta. Quer dizer, eu não ouvi até agora, não sei se você tem ouvido um comentário falando, não, o impostômetro é fajuto. Quer dizer, é um dado que vem sendo divulgado há muitos anos e o governo aceita. Quer dizer, então é um fato interessante, porque o governo poderia falar, não, a federação está pegando imposto sobre imposto e tal, mas a técnica é efetivamente a geração
do imposto nos atos de comércio, no ato industrial, quer dizer, na prestação de serviço. É um detalhe que me chamou muita atenção, porque até agora eu não vi nenhum político, nenhum governante falar, o impostômetro é mentiroso. Quer dizer, então, em si, ele é real. É um dado específico e tirado do ponto de vista técnico bastante importante. Eu fiz essa observação. Você já viu alguém falar mal do impostômetro? Contestar? Não, nenhum político, nunca ouvi ninguém negar. Contesta-se muitas vezes o discurso que se faz em cima do impostômetro, aí alguém dizendo que não, na verdade é necessária essa arrecadação pesada no país, que nós somos um país em desenvolvimento. Uma justificativa mas normal. O número em si nunca ouvi ninguém discutir. Eu, na verdade, eu acho até que se fosse fazer a conta um pouco mais acurada em termos de todo o encadeamento produtivo, as alíquotas que são apresentadas, que eles também trazem não o valor total, mas trazem aquela prateleira, algumas alíquotas. Aquelas alíquotas, a 46% disso daqui é imposto. Se você fosse fazer o cálculo da cadeia produtiva, seria mais. Mas o valor bruto, o 1 trilhão, é isso aí mesmo que a gente paga. A gente trabalha aí mais de 5 meses por ano para pagar imposto, e os outros 7 aí que você gera renda para você poder pagar por aquilo que você deveria ter. Como a grande parte dos brasileiros, acredito eu que pelo menos 70% dos brasileiros tem imposto recolhido na fonte, ou um imposto assim, quer dizer, direto, porque acredito que 70% da nossa população sejam pessoas físicas que trabalham, enquanto que as jurídicas ou pequenos e médios fiquem 20%, e 10% então é a nata das multinacionais, assim, grosso modo, das multinacionais que operam em nosso país, Tanto que você vê um fato importante: a indústria automobilística, ela não previu uma recessão. Agora está pedindo para o governo isso, aquilo, mas se você é industrial, você fabrica aí 3 milhões de carros por mês, e quase que 30 milhões de veículos por ano, quer dizer, você não tem alguém que fala, e se empacar o comércio, como é que a gente faz, Quer dizer, também me dá um dado assim importante, que eu vejo, pela minha experiência, que a própria indústria automobilística, ela não fez uma previsão de que um dia a gente pudesse não ter aonde financiar, porque até agora, desde que o carro é vendido no Brasil, se você não fez aquele plano de cooperativa com um grupo de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, ou então tiver um financiamento, o acesso ao carro para você pagar um valor líquido sempre foi fora do patamar de aquisição de pelo menos 60% da nossa população. Agora, me chama a atenção esse fato, que a indústria automobilística agora reclama, já mandou mais de 7 mil funcionários embora nesse mês de junho, julho, mas fica aí jogando a culpa para lá, e o governo sempre fechou os olhos, porque recebe pelo menos 40% de cada nota emitida do veículo, que é um dinheiro muito grande. Fale um pouquinho sobre isso. A indústria automobilística, ela fez uma aposta com bastantes setores de bens de consumo duráveis, que o incentivo ao consumo ia perdurar por mais um tempo. Foi um bom remédio, foi aplicado na hora correta, na crise de 2008, entrando em 2009, uma forte recessão mundial. Então é necessário que se incentive através do crédito ao consumo para manter o país funcionando, que todo mundo diz, a roda da economia girando, mas esticou-se por um tempo muito grande, na minha opinião, esse remédio. E aí você exagerou na dose, você pode ter uma complicação grande com o resultado que você tem disso. Acontece que o endividamento das famílias cresceu muito. Você tem um endividamento pesado, cresceu também a inadimplência. Esse crescimento do endividamento, junto com o processo inflacionário que não regride, não está esfriando. Há quem diga, mas vai encerrar o ano com uma inflação domada, mas tem a energia elétrica e o combustível que vai passar esse ano ainda. Então você tem incentivo ao consumo, você tem incentivo ao crédito esparramado por aí, você
você tem que cortar o crédito. Cortando o crédito, cai o consumo dos bens de consumo duráveis, né? O que a indústria automobilística, assim como a linha branca, apostou e não está acontecendo mesmo ainda no processo eleitoral, né? A incerteza, a dúvida com relação ao futuro foi muito maior do que a vontade de consumir. E aí o sistema brasileiro, né, quer dizer, possibilita a importação via Manaus de materiais fabricados no exterior, apenas carimbo aqui, em Jataí também vem uma porção de mercadorias fabricadas no interior imposta aqui. Agora, para encerrar, eu só tenho mais uma pergunta para você. Fala-se que o Brasil vai ter 6,5% de inflação. Agora, acontece o seguinte, se você pegar o mamão, se você pegar o limão, se você pegar a escola, se você pegar a energia, se você pegar o remédio da farmácia, 1, 2, 3, 4, 5, se aplicar 6% em cada um, do seu bolso vai sair 30%. Não vai sair 6, verdade, né? Você que é economista, explique isso pra gente. Como que é a média? A média é uma coisa. Agora, você pagar, sobe, o remédio subiu. O remédio subiu, você paga o remédio. Você vai comprar a escola subiu. O plano da Unimed subiu. Quer dizer, a Unimed subiu, a escola subiu, o remédio subiu. Quer dizer, são 3 altas. Se você der 6% em cada um, você tinha 1.000 por mês, você tira 6%, quer dizer, você vai perder 18% no seu ganho do ano passado. Agora, o pessoal fala muito e ilude o brasileiro pela média. Comente um pouquinho esse assunto. A média sempre, da média da inflação, é a média ponderada. Tem-se a cesta básica, que nessa cesta básica leva em consideração cultura, leva em consideração educação e alguns outros tipos de serviços, como transporte, acesso a lazer. Aí vê-se a renda média da família brasileira e aí calcula o impacto que você teve no reajuste desses produtos que você tem nessa cesta de produtos, qual foi o impacto na perda de compra da renda que o brasileiro teve. Vamos lá. Então, aumentou a gasolina 40%, tá? Um valor que eu estou inventando aqui. Agora, qual é o impacto desses 40% de aumento da gasolina na renda média do brasileiro? Quanto que ela consumiu do poder de compra da família, dessa família média que é usada para o cálculo da inflação? Então, esse impacto na inflação é isso, quanto que consumiu dessa renda. Explicando bem rapidamente, porque essa conta é uma conta difícil de explicar, vai uma aula inteira de economia para explicar para os alunos como é que funciona a inflação. Então, para quem está nos ouvindo dessa maneira, então é lógico que quando sobe o transporte coletivo, o impacto para a classe assalariada, que depende do transporte coletivo, o impacto inflacionário disso é muito maior do que para a classe média que anda com carro próprio. Agora, quando sobe a gasolina para a classe média que anda com carro próprio, o impacto é muito mais forte do que para o assalariado, que depende do transporte coletivo. Então, esse impacto vai variar a dor no bolso conforme a renda da família, conforme a cesta de produtos que ele utiliza, conforme onde ele gasta o dinheiro dele. Pode ser maior ou menor, dependendo de onde você está. A inflação consome, sim, muito mais a classe assalariada. O pessoal que hoje recebe benefício social, que recebe salário mínimo, até 2 ou 3 salários mínimos, o processo inflacionário é muito mais pesado para eles, assim como também a maneira como se tributa nesse país. Eu não pago imposto de renda, eu não pago imposto. Paga sim. Cada produto que você consome tem uma carga de imposto ali sensível, que se não tivesse, você poderia consumir mais. Esse 6,5% de inflação, essa inflação de custeio e no primeiro momento de alimentos, pegou sim quem recebe aí salários mínimos, aí tem a renda baixa e quem depende de programa social também, porque diminuiu o poder de compra, diminuiu sensivelmente. Minha mãe falava assim, conta do governo não interessa, interessa aqui em casa. Aqui em casa nós ganhamos 5.000 por mês. Se você aumenta o remédio, aumenta o Unimed, aumenta a escola, você vai diminuir os 5.000. Agora, a conta do governo lá é uma conta que a gente não entende, porque aqui a inflação, de um ano para outro, a gente tem que ganhar mais para cobrir a perda, porque interessa em casa. Como também, quando eu tirava nota baixa, mas o fulano tirou, a prova foi difícil. Mas o fulano não é meu filho, o professor é lá, quer dizer, eu quero saber da sua nota baixa. Quer dizer, então, quando você transporta para o indivíduo, quando você individualiza a inflação, quer dizer, cada caso é um caso. E evidentemente que isso pesa muito na vida do brasileiro. Eu quero agradecer ao Paulo Sérgio Sereda, gerente regional do Sebrae São Carlos. É sempre um prazer conversar com ele. E você tem então aí,
A carreta do Sebrae que vem, hoje é dia 12, hoje a gente estará em São Carlos, né? Não, setembro, daqui um mês, de 9 a 11 de setembro. De 9 a 11 de setembro. E dia 18, 19 e 20, a semana que vem, nós vamos ter então a oficina para você transformar a sua ideia em um bom negócio e também ao seminário da Empretec, para você desenvolver o seu comportamento e você saber aí o que é que você pode melhorar na sua vida. Sua palavra final aos amigos do nosso Jornal DBC na manhã de hoje. Palavra de gratidão pelo espaço que você sempre dá para o Sebrae, para a gente poder divulgar os nossos produtos, os nossos serviços, e quem está nos ouvindo e deseja empreender, não faça isso sem conversar com a gente antes. Se você já empreendeu, também fale com a gente, nós estamos à disposição, nós existimos para te apoiar e nós queremos te ajudar a crescer, a gerar emprego e desenvolver esse país. Continue conosco, Jornal DBC. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Encerramos aqui a edição de hoje do nosso Panorama Geral. Agradeço a sua atenção, ouvinte, pela audiência que nos deu, e amanhã eu volto com mais um Panorama Geral dentro do nosso Jornal DBC. Tenham todos um bom dia, até amanhã. E meu agradecimento ao Ferrati, ao Rodrigo e ao Calil que estiveram comigo nesta edição. Até amanhã. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.